Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio. Então, tô trazendo aqui meu parecer, né, se eu gostei ou não do filme, lembrando que no mesmo vídeo eu falo sem spoiler e com spoiler. Nesse início é sem spoiler, beleza? Mais pra frente aí no vídeo eu vou avisar quando eu estiver falando dele com spoiler, tá bom? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar falando aí, primeiramente, um pouquinho, sobre os personagens principais, que é o Ed e a Lorraine Warren. Eles continuam aqui, né, esse invocação verso, por assim dizer. E, cara, tá bem legal, cara. Esse filme aqui, eles tentaram dar uma diferenciada dos outros. Pra quem não sabe, existe meio que um invocação verso mesmo, que no caso aqui tem uma Invocação do Mal, a Annabelle e a Freira. Eu não sei se tem um outro ligado, mas eu acredito que não. Então a gente tem aí bastante filme já, né? Já é um consolidado, é uma franquia consolidada, né? Falando aí sobre alguns casos dos Warren e coisas adjacentes a eles. Enfim, nós temos aqui então, logo no início, ainda aquela fórmula básica, né, dos outros filmes, que funciona muito bem, funciona de maneira excelente. O início, inclusive, é um dos momentos mais legais, inclusive, no quesito terror do filme inteiro, tá? Com o passar do tempo, o filme ele muda bastante. Eu diria até que ele vai deixando de ser um filme de terror e vira mais um filme de suspense. Ainda tem uma coisa ou outra de terror, mas é muito mais um suspense, com alguns sustinhos assim no decorrer. Não tem nenhum super susto, sabe, no filme pra mim. Não teve nem nada assim que eu... Nossa, eu não tava esperando por isso. Mas mesmo assim eu gostei. Ainda, os sustos que teve, achei que foram bem elaborados, bem feitos, né? Inclusive com uma cena magnífica, logo no início, e também lá no final do filme também tem um confronto muito maneiro, tá? Tem uma atuação que eu queria pontuar aqui, que é o do jovem Julian Hilliard, ele que faz aqui um personagem importante, principalmente no início ali do filme, e cara, é sensacional, cara, sensacional. Deu trabalho pra fazer a cena dele ali logo no início, deve ter sido relativamente complicado de fazer, pelo que eu pesquisei, inclusive. Precisou ali de umas 3 pessoas pra fazer uma cena só com ele. Foi bem diferente, né? E mostra aí que eles estão empenhados em fazer coisas diferentes, né? Em dar um ar novo para o filme, mostrando cenas novas de maneira diferenciada e também com muitas referências, já que o início do filme é uma referência a outra franquia também que eu vou mencionar com spoiler, tá? O final do filme tem ali um embate bem interessante. Eu gostei como eles fizeram ali o embate final. Foi diferente dos outros filmes, com certeza, até porque o inimigo era mais palpável, vamos dizer assim. Mas tiveram algumas coisas que talvez não tenham agregado muitas pessoas. As pessoas não gostaram muito do jeito como o final foi feito por algumas conveniências, tá? Mas ainda assim eu gostei do jeito ali como terminou a situação, lembrando que é baseado em uma história real. Não necessariamente eles estão contando do jeito que aconteceu, estão dando uma boa romantizada ali em várias coisas, mas ainda assim é legal de pontuar essa parte aí, tá? E pelo que eu entendi, já está sendo produzido o Invocação do Mal 4. Então, vamos ver o que acontece, porque os Warren já estão bem sofridos aí desse filme aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer numa possível continuação desse Invocação verso, né? Que tá bem interessante, tá? E agora falando com spoiler, a gente tem aqui, cara, basicamente os Warren se envolvendo com um caso muito bizarro, onde basicamente um garoto conhecido como Arne teria cometido homicídio depois de aparentemente ser possuído, por uma criatura, por um demônio, algo do tipo. E acontece que quando eles se envolvem com essa investigação, eles descobrem que uma outra pessoa conectada com esse cara também já tinha sido possuído, que é um garotinho chamado David Glatzel. E aí a gente acaba vendo aqui então essa história no filme, né, sendo abordado ali de uma maneira bem inusitada, porque, cara, o Arne, ele foi acusado de homicídio, mas por causa das investigações ali, principalmente da interferência dos Warren, pelo que dá a entender no filme, o cara, ele era pra ser condenado por homicídio doloso e ter pego possivelmente pena de morte, mas em vez disso, ele recebeu homicídio culposo. Caraca, que coisa bizarra, tipo... E a alegação foi justamente que forças sobrenaturais teriam motivado o garoto a cometer tal ato, sem a vontade dele, né? Cara, pois é, isso foi um negócio muito bizarro. E no filme, o jeito como aborda é bem interessante, né? Aliás, o filme, com o passar do tempo, ele tem uma vibe meio
vamos dizer assim, alguma coisa meio Arquivo X, meio Irmãos Winchester ali, né? Meio Supernatural, como eu falei, ele é muito mais suspense do que necessariamente um terror. Mas no início, a fórmula base ainda tá lá. A gente começa no início com uma baita referência ao filme do Exorcista clássico, né, cara? Muito legal essa parada. E aqui é onde brilha pra mim, um dos atores mais legais aqui, que é o garoto, o Julian Hilliard. Ele que interpreta aqui o David Glatzel, que é um dos garotos ali possuídos no início. E, cara, ficou muito legal. Olha, a cena em que ele vira ali todo... que ele fica se contorcendo todo ali, se quebrando todo. Foi um negócio muito louco, cara. Deu trabalho pra fazer. Foi preciso 3 pessoas pra fazer aquela cena. Foi preciso o rosto, por computação gráfica, do Julian Hilliard. O dublê dele. E também um contorcionista de 11 anos, que também ali é uma idade próxima do garoto. E aí eles conseguiram fazer o contorcionista, no caso, fazendo ali aquela envergadura. O rosto seria, no caso do dublê, e o deepfake, né, a parte ali, os olhos, a boca, o nariz e tal, as expressões, eram do próprio Julian. Então ficou um negócio bem interessante. E ficou muito legal, cara. Foi muito legal essa cena, com certeza. É uma das cenas mais marcantes aí do filme. Depois eles apostam no estilo de terror mais diferente, né. Até tem ali uma cena ou outra tentando ali ser parecido com o decorrer aí desse estilo de filme, né? Que eles fazem ali uma cena que parece que vai dar medo, aí parece que falhou, parece que não deu medo, aí na cena seguinte, pá, você toma ali uma cena de susto, né? É bem já esperado, né? Já meio que já virou um clássico, vamos dizer assim, um clichê desse tipo de franquia. Mas mesmo assim ficou bem legal, cara. Tem cenas muito, muito legais. A cena do necrotério também é uma cena muito legal, que vê um cadáver gordão lá atacando os Warren, ficou também muito legal, tá? A vilã do filme, no decorrer ali da história, a gente acaba vendo aí que na verdade ela era filha de um padre e tal, que ela acabou se envolvendo com o ocultismo. E cara, eu gostei do jeito como foi abordada a vilania nesse caso aqui, desse filme, porque eles não estão lidando necessariamente com um demônio direto. O inimigo de frente pra eles não era o demônio, mas sim uma pessoa. E por ser uma pessoa, né, aqui a gente tá vendo uma pessoa muito mais ardilosa, vamos dizer assim, é muito mais sacana, do que uma criatura sobrenatural, porque ela não tem nenhum escrúpulo de continuar fazendo o que ela faz, mesmo depois de ter sido descoberta, ela continua exercendo ali, entre aspas, sua profissão. E, cara, o jeito como eles tiveram que lutar com ela no final foi bem interessante, né, ela usando ali vários artifícios sobrenaturais, tendo ilusões, manipulando as pessoas, controlando até, né, algumas pessoas, ficou bem legal. O Ed, inclusive, é controlado ali lá pro final do filme e fica bem legal mesmo. Mas essa cena final tem algumas coisas ali que deixam as pessoas meio de cara amarrada, como por exemplo o fato de que tem uma cena ali, no caso, em que a Lorraine acaba se atracando ali com a Isla, que é a vilã do filme, a ocultista, né? E acontece que tem um momento em que a Lorraine dá uma pedrada, acerta uma pedrada ali na vilã. E tem gente reclamando de que ela deveria ter terminado o serviço ali, né, em vez de ter ido embora, de que isso foi forçado de alguma forma. Eu discordo, porque a índole da Lorraine dificilmente permitiria que ela terminasse o serviço. Então, acho que correr seria o mínimo que se esperaria que ela fizesse ali, na real. Então, assim, pelo menos a meu ver, não ficou forçado a cena, tá? Agora, uma parte que ficou mais dúbia foi a parte ali em que o Ed, ele sendo controlado, no caso, pela Isla, ele acaba acertando uma marretada na mesa de ocultismo ali, que estava atrás da Lorraine em um dado momento. Acontece que pelo enquadramento dá-se a entender de que ele teria desviado a marretada, né, de que ele não teria mirado na Lorraine, mas sim, ele tinha intenção ali, obviamente, de terminar o serviço, né, já que ele estava sendo manipulado. Só que a Lorraine, na verdade, ela saiu da frente da marretada, né? Que o enquadramento realmente ficou mal feito ali, deu essa noção, de que ele teria mirado na mesa e não mirado na Lorraine, mas a verdade é que ela só esquivou mesmo. foi no Mish, na verdade, que ela acabou aí ajudando o Ed a quebrar o altar da Isla. Inclusive, vale mencionar que até pela questão que eu falei, né, de que a Lorraine realmente não tem essa questão de matar as pessoas, a própria Isla foi quem se matou no final da história, né, porque ela não conseguiu atingir o objetivo lá do contrato, né, que ela fez com coisa ruim, e pesou pra ela, né, ela meio que se matou, na verdade, não foi
os Warren quem causou a desgraça dela. Foi ela própria que causou a própria desgraça. Bem interessante. Então, enfim, cara, esse filme foi bem interessante, foi um pouco diferente dos outros. Não tem sustos muito fortes, igual outros da franquia, como Invocação do Mal, Annabelle, A Freira. Mas esse filme foi mais baseado em suspense, a investigação principalmente também. Mas ele ainda tem ali algumas cenas que remontam aos filmes mais antigos, principalmente o início dele foi bem interessante. E no final eles fizeram uma coisa bem diferente, né, de lutar ali contra uma pessoa e tal. Eu gostaria de ver isso aí num quarto filme, que está sendo produzido inclusive pelo que eu pesquisei aqui. Só que precisa ser um pouco melhor feito. Eu acho que como eles deram uma mudada agora, tá meio cru, sabe? Algumas coisas. Então eu acho que no próximo filme dá pra eles fazerem de um jeito que as cenas fiquem mais naturais. E é claro, isso vai dar um cagaço, né? Memorável, já tô até vendo. Inclusive podendo até mesclar melhor, né? Com o jeito como eles fazem ali as cenas de susto nos filmes passados. Também ficaria aí, dá pra fazer uma mescla bem interessante. Só precisa dar uma melhorada nisso. Pelo menos é o que eu acho, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!